Verdade. Palavra derivada do latim veritate, e que etimologicamente significa conformidade entre o pensamento ou a sua expressão e o objeto de pensamento. Então, guarde essa palavra, pois resume a história dos personagens deste novo vídeo, e que nos leva ao amor de duas pessoas que, mesmo com a distância física, se amaram além do tempo, e da aproximação dos seus corpos. Malta, 400 a.C. O centro comercial mais importante do Mediterrâneo Antigo era Cartago, hoje Tunísia, que conquistou a terra de Malat, como era chamada essa pequena ilha ao sul da Sicília, na Itália, pelos antigos donos da terra, os fenícios, a qual trouxeram os primeiros templos religiosos já datados no mundo todo. Esta primeira invasão foi o início para que várias outras nações tentassem dominar a ilha de Malat, que significa refúgio seguro. Nesse refúgio seguro foi transformado um vampiro, um homem chamado Luca, no ano em que Malat foi tomada pelos cartagenes, em 400 a.C. E diferentemente de muitos vampiros, ele nunca abandonou sua família mortal. Continuou a cuidar deles, trazendo mais segurança contra invasores, que na época deviam ser muitos, e um tanto comum devido ao histórico da ilha, com tentativas de domínio por parte de outras nações. Além dessa segurança, Luca, ao se tornar vampiro, fez com que toda a sua família prosperasse, pois devia ser fácil para ele trabalhar e negociar em sua posição, ao ser considerado um santo protetor por parte de seus familiares, que conhecia o segredo do tio Luca. E isso deve ter deixado a geração seguinte com uma percepção diferente do que era ser vampiro. Malat, após várias batalhas pelo seu território estratégico no meio do mar Mediterrâneo, trocou de crenças religiosas e poderes entre vários povos, como os gregos, romanos, árabes, muçulmanos, normandos, e entre idas e vindas foi dominada pelo conde de Barcelona, o rei de Valência na Espanha, Pedro III de Aragão, a qual trouxe uma pitada espanhola à ilha de Malta, que após 300 anos dessa conquista espanhola foi doada por Carlos V à Ordem Hospitalar de São João de Jerusalém, conhecida posteriormente como a Ordem de Malta. Mas já chegamos na parte da história de Crepúsculo, que pode ter sido influenciado na escrita da vida de nossa primeira personagem a ser relatada a partir de agora, Ilha de Malta, 1920. Um choro de uma criança na cidade silenciosa, em 1920, traz ao mundo uma menina chamada McKenna, que nessa história nasce em meio a uma família maltesa que tem ligações bastante incomuns com o vampirismo, pois um de seus ancestrais se chama Luca, o mesmo vampiro que acabei de relatar, e que após muitos anos de sua caminhada vampírica, teve o desejo de tornar alguns membros de sua família para proteger sua linhagem. Após várias gerações, um dos parentes de Luca, um sobrinho distante, perguntou se podia se juntar a ele como vampiro, e com a concordância dos pais do garoto, Luca aceitou transformá-lo e assim o fez. Porém, segundo o próprio Luca, esse sobrinho decidiu seguir um caminho solitário em vez de continuar com a família, e isso fez com que Luca ficasse extremamente desapontado, já que a vontade de seu sobrinho era usar este presente para outros fins que não fosse ajudar a linhagem de sua família. Mas Luca continuou a procurar outro membro da família que o ajudasse a proteger a linhagem e transformou mais alguns em vampiros. E como foi da outra vez, alguns deixaram a família por várias razões que não são reveladas em nenhum lugar na história. Mas sabemos que Renata, que é uma guarda Volturi e já teve sua história contada aqui no canal, por exemplo, é da linhagem da família de Luca, mas ao longo do tempo foi adotada pelos Volturi. Voltando ao tio Luca, ele até encontra dois familiares no meio destes, que ele transformou em sua grande família e descendentes, que se tornaram companhias constantes e cumpriram seu objetivo. Depois de muitas desilusões com a transformação de segurança de sua linhagem em Malta, Luca tomou uma decisão em que se tornaria uma tradição em sua família. Após intervalos de alguns séculos, uma criança seria escolhida para juntar-se a ele como protetora da família. McKenna foi a criança escolhida após seu nascimento no século XX e cresceu sabendo que seria seu destino se tornar uma protetora da família juntamente com o tio Luca. E assim esperou ansiosamente o seu destino até tudo mudar no ano de... Opa, espere um pouco. Antes, preciso te contar o poder que Barcelona tem sobre a ilha de Malta. E para isso, preciso contar a história de Charles.
Barcelona, alguns anos antes de McKenna ser transformada. Assim como Malta foi dominada por várias nações e só com a entrada da Espanha pôde ter uma marca de amor e orgulho nacional, cujo é a Cruz de Malta. Assim foi um encontro entre duas almas gêmeas em Barcelona para uma linda história de amor. Charles, a qual seu país de origem é a Dinamarca, foi cursar direito em Barcelona alguns anos antes da transformação de McKenna, que especulamos que seja entre 1940 e 1944. Teve seu coração arrebatado pela jovem maltesa, que também frequentava a cidade, e não sabemos o porquê. Mas entendemos porque talvez ela, de estatura baixa, com apenas 1,57 m, e sendo seu perfil criado pela autora de Crepúsculo, como magra e com a cor de seus cabelos preto, se apaixona também pelo dinamarquês, que é descrito com a estatura de 1,82 m, magro, porém musculoso, e sob a áurea da conquista em Barcelona, na Espanha. Após essa paixão repentina, os dois tiveram uma conversa e McKenna não podia revelar que se tornaria uma vampira, mas contou que sua família era incomum ao restante da humanidade e que, além disso, se aproximava grandes mudanças na vida dela. Apesar de Luca lhe dizer que, se McKenna quisesse, poderia envelhecer e morrer como um ser humano, porém teria de abrir mão de sua herança imortal ao lado do tio. E como Charles se mostrou ser o amor da vida de McKenna, ela não estava disposta a desistir nem do seu destino e muito menos do seu eterno amor. Mas por ora ela teria que escolher a imortalidade com a visão no futuro, planejando voltar para os braços de Charles um dia. E você, voltaria também? Escreve aqui nos comentários, eu também, só para saber se você está com a gente até aqui. Para a surpresa de McKenna, Charles afirmou que sempre estaria a seu lado para tudo, e isso deve ter aumentado ainda mais o seu amor por ele, e o comunicando que iria se ausentar por algum tempo, e não sabia ao certo quanto tempo seria, mas que voltaria, e se Charles quisesse, poderia esperá-la, e se ele não aguentasse e partisse para outra, ela iria entendê-lo, já que ela, desde criança, tinha um objetivo familiar e pessoal a cumprir, ter sua herança imortal ao lado do tio Luca e proteger sua linhagem. Como ela mesma disse, o tempo passou e mais de um ano depois, ela volta para saber como seria a reação de seu amado. Só que agora como uma vampira, encontrando Charles, que revelou que ainda a esperava para viver o amor dos dois. Porém, deduzimos que ela deve ter evitado o contato quente em seu corpo gelado, pois revelou o que se tornara e explicou todas as dificuldades e vantagens de seu destino de ser uma vampira, fazendo os dois terem uma longa conversa e debateram o assunto detalhadamente, ponto a ponto, passo a passo, para que Charles ficasse confortável ou não em sua decisão para se tornar também um vampiro e juntar-se à sua amada para a eternidade sem volta. McKenna, por outro lado, contou a Charles que ela mesma teria que transformá-lo, porque sabia que seu tio Luca não transformaria alguém que não fosse da família, e por isso ela teria que aprender como se controlar para conseguir transformá-lo. Pois se McKenna não resistisse à tentação, não estivesse forte o bastante para ter este controle, iria matá-lo. Sendo assim, passou 3 anos se preparando para que Charles fosse transformado com sucesso, em 1949, com 27 anos, quase igual a ela que foi transformada em 1946, com 26 anos, já que nasceu em 1922, 2 anos após de McKenna. Onde vivem McKenna e Charles? Após Charles ser transformado, decidiram não morar nem na Dinamarca, nem em Barcelona, ou muito menos em Malta, que agora serve como ponto frequente para visitar sua família. E me pergunto se o tio Luca está decepcionado com ela também. O casal agora vive como nômades durante a maior parte do tempo, e é relatado na história de Crepúsculo que em algum momento durante suas viagens pelo mundo, encontraram outro nômade chamado Garrett, que tem sua história bem contada aqui no canal Romances Imortais. Renata agora é a encarregada da pescaria de humanos para saciar os Volturi. Também está envolvida na história do casal, pois é uma parente de McKenna e os convida para acompanhar os Volturi à cidade de Forks. E é aí que nos livros que o casal Charles e McKenna aparece pela primeira vez em A Saga Crepúsculo. Perto do final de Amanhecer, através deste convite,
testemunhar a favor dos Volturi para destruírem os Cullen, por uma suposta criação ilegal da filha de Edward Cullen e Bella Swan Cullen, que neste caso seria uma criança imortal, ferindo a lei dos vampiros, resguardada pelo clã superior. Porém, ao confrontarem a família, todos descobrem que a suposta criança imortal é na verdade um híbrido, meio vampiro, concebido por 2 membros da família, sendo a mãe ainda humana durante a gravidez. E Charles já havia sentido que não era mentira. Como Charles sentiu isso? Simples. McKenna, ao ser transformada, não adquiriu nenhum dom especial. Já Charles tem talento para perceber quando alguém está mentindo, parecido com a habilidade de Meg, do clã irlandês. Mas a da menina temos a leve impressão que seja mais forte que o de Charles. E por terem certeza de que Renesmee não era uma criança imortal, Charles não sentiu a desonestidade do ato até que chegassem à clareira, onde todos se encontraram, confirmando a verdadeira agenda dos Volturi, que é a de destruir os Cullen e o resto de suas testemunhas. Então eles saem para evitar conflitos futuros, mostrando que as visitas a Malta fazem todo sentido com o seu dom, já que o maior símbolo do país, a Cruz de Malta, tem em cada ponta uma bem-aventurança. São elas: ter fé, arrepender-se dos pecados, amar a justiça, ser sincero de todo o coração, suportar perseguições, sejam misericordiosos, dê prova de humildade e, o que mais combina com Charles, o amor de McKenna, viva na verdade. Como prometido, após muitos pedidos no canal, cumprimos nossa parte ao contar a história desse casal nômade de Crepúsculo. Nada mais justo e verdadeiro que você deixar o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.